Questão 115, aí tá assim, ó. A descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente na obra de Clarice Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza a. Então, né, temos a obra aí da nossa querida Clarice. Então, vamos lá. Ele enfatiza o quê? Aí quer saber, comportamento, anulação, se é incompatibilidade de constrangimento ou é sentimento. Então vamos ao texto. A partida do trem. Marcava 6 horas da manhã. Ângela Pranilli pagou o táxi e pegou sua pequena valise. Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha bem vestida e com joias, das folgas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha, que foi embora antes do trem partir. Ajudara antes a subir no vagão. Sem que neste houvesse um centro, ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. Ângela Pranilli percebeu-lhe o movimento e perguntou: "A senhora deseja trocar de lugar comigo?" Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza. Disse que não. Obrigada. Para ela dava no mesmo, mas parecia ter se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filigranado de ouro, espetado no peito. Passou a mão pelo broche. Seca, ofendida? Perguntou afinal a Ângela Pranilli. É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar? Aí tá a obra, né, da Clarice Lispector. O livro é Onde Estivesses de Noite, né? Ele é um pouco assim complexo, o livro, mas muito bacana. Aí tá assim, a descoberta, e só fazendo um comentário aqui, o texto fala sobre a dona, como que ela chama? Dona Maria Rita, ela tem um nome bem extenso, Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo. É, ela era uma senhora que ela foi no vagão, né, no trem, né, foi no vagão não, entrou dentro do trem e ela ficou um pouquinho incomodada com a pergunta da, como que ela chama? Ângela Pranilli, dela falar, a senhora precisa de ajuda, ou seja, porque para ela pensava que não podia comunicar com ninguém, pelo fato dela ser velha, a dona Maria, tá? Ela pensava que ela era velha, não podia comunicar com ninguém. E aí ela pensou que a Ângela Pradrini estava falando dela. Ou seja, ela se sentia assim, que ela tinha que ficar na dela, a Dona Maria, que ela tinha que ficar na dela, a Dona Maria, e que ela não podia comunicar, que ela era velha demais. Então, assim, esse texto retrata um pouco sobre como, né, ela se sentia, como e isso também serve para as pessoas que, como elas às vezes se sentem na solidão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como vai tratar os outros. E no caso aqui, a Ângela Pranilli, ela foi educada, pelo contrário, ela quebrou esse tabu da velha, a palavra velha, né? De não ter essa velha, de não, de respeitar, né, as pessoas. E são aqui, o texto fala sobre
uma, um hábito, né, que as pessoas têm, o tipo de uma crença, né, que as pessoas mais velhas elas pensam. Então, no texto aqui fala um pouquinho sobre isso. Aí tá assim, a descoberta de aparências emocionais com base no cotidiano é recorrente na obra de Clarice Lispector. Nesse fragmento, o narrador enfatiza a comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada. Não, assim, embora fala sobre condição privilegiada, né, que a Dona Maria tinha, e também da Ângela, que ela tinha, que ela foi de táxi, é a classe social diferente aí, que entrou no metrô. Não é bem isso específico que o texto quer dizer, porque houve é, um contato entre as duas, né? Então não houve discriminação. Então não, o comportamento vaidoso tem, mas não é bem isso que o texto quer dizer sobre experiências emocionais aí. B. Anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. Também assim, não é bem a diferença sociais, embora o texto fala, né? Sociais assim, é, não é fala sobre isso, mas não é bem específico sobre isso. Vamos aos outros para ver se essa B que é a certa. Vamos às outras alternativas então. Incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes. Ah, faz um pouco de sentido, né? Mas não é incompatibilidade, sim comunicação, união, porque a dona Maria, ela acabou conversando, a Ângela conversou com a dona Maria, então houve sim um contato, não um afastamento, então não. D. Constrangimento de aproximação formal de pessoas desconhecidas. Não fala sobre isso, pelo contrário, né? Fala-se sobre a preocupação da Ângela em ver, em perguntar, né? Que ela ficou preocupada com a dona Maria. Então, não. Sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. Essa já faz mais sentido pelo fato da Dona Maria e ela se sentir velha demais e a ponto de não poder comunicar. E aí ela, quando a Ângela, quer dizer, quando a Ângela pergunta, ela já até fica incomodada. Ainda fala, é por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar. Ou seja, ela fica com aquela com aquele sentimento de tanta solidão ali que ela acaba ficando sozinha, achando que tá falando dela, ela pensa que ela tem que ficar sozinha porque ela tá velha. Então, assim, houve um sentimento sim de solidão da Dona Maria. Então, essa questão, assim, ela é uma questão um pouco complexa, porque são várias alternativas iguais, então tem que prestar muita atenção no enunciado. O que o enunciado ali está pedindo que encaixa mais com a alternativa. Então por isso que é a letra E.